Oi, pessoal, aqui é do podcast Pode Pensar. Eu sou Sofia Azevedo. Eu sou Yamori. Esse é o nosso convidado, professor doutor Michel Rubens. E hoje nós vamos falar sobre carreira acadêmica, como é ser professor e universitário. Quer falar alguma coisa antes de começarmos? Eu gostaria de agradecer imensamente o convite de vocês para poder participar desse podcast, que nós tenhamos uma conversa excelente, que vocês possam tirar suas dúvidas sobre a vida acadêmica. Certo. Para começar as perguntas, a gente vai começar por essa aqui. Como o senhor organizava seu tempo para garantir que conseguisse cumprir com eficácia as responsabilidades de um aluno e de um professor? E quais estratégias você usava? Ian, eu entrei na universidade em 2006. Fiz minha graduação, entrei no meu mestrado em 2010, terminei meu mestrado em 2012. Quando chegou em 2014, eu passei no concurso para professor substituto na Universidade Federal de Sergipe. Naquele momento, eu ainda não era aluno. No entanto, quando chegou em 2015, que eu comecei a pensar no doutorado, eu fiz a seleção do doutorado e entrei no doutorado. A partir dali, eu tinha duas funções: aluno de doutorado e professor substituto da universidade. Nesse momento, a gente começa a dar um pouco de foco em relação ao nosso horário, em relação ao que a gente tem que fazer durante a semana. Então, o que eu fazia era programar a minha semana como sendo aluno e como sendo professor. Por exemplo, se eu chegasse na segunda-feira de manhã, eu preparava as aulas que seria para terça. Na segunda-feira à tarde, eu ia para as minhas aulas de doutorado. À noite, eu estudava para ministrar aula na terça-feira. E por aí vai. Quando o professor, que ele é professor e aluno ao mesmo tempo, ele consegue dividir o seu horário, consegue dividir a sua carga horária durante a semana de aulas tanto para serem ministradas como aulas para serem recebidas na pós-graduação, fica tudo mais fácil. É isso. Sim, sim. Vou prosseguir as perguntas e a gente queria saber quais competências adquiridas durante a sua formação acadêmica você considerava essenciais para a atuação como docente no ensino superior. Veja, 22 anos de experiência de laboratório. Eu iniciei a minha carreira na Química, fazendo curso técnico no Instituto Tecnológico de Pesquisa daqui, no IFES, na verdade, no Instituto Federal de Sergipe. Fui para o Instituto Parreiras Hortas fazer estágio. Depois eu fui para o Instituto Tecnológico de Pesquisa também fazer estágio. E em 2006, adentrei na Universidade Federal de Sergipe. Em 2007, comecei iniciação científica. Foi ali que eu comecei a ter uma experiência maior do que é pesquisa, por exemplo, e do que é sala de aula. Então, todo esse aprendizado até hoje, que eu voltei para a universidade agora para ministrar aula também, todo esse aprendizado de laboratório, eu tento entregar aos alunos em sala de aula. Eu tento mostrar a eles como eles devem entender a química baseado no que eu fiz e baseado no que a gente vai conversando, baseado nos assuntos que vão sendo ministrados em sala de aula. A gente tem essa carga de experiência. Eu sou um químico analítico. Químico analítico quer dizer que eu tenho que identificar e quantificar substâncias em determinadas amostras. Sejam amostras de água, sedimento, sejam amostras de plantas. E nesse processo todo, desde a coleta da amostra até o resultado final, existe uma química envolvida. Então, eu sempre tento trazer aos alunos essa química para que eles entendam, através da minha experiência, como a química está relacionada tanto no dia a dia, como na pesquisa científica e como na disciplina que eles estão cursando no curso. Sim. Certo. A próxima pergunta. Você acreditava que a experiência como estudante trazia uma visão mais crítica sobre as metodologias de ensino? Se sim, de que forma isso impactava na sua abordagem pedagógica? Veja, eu tive uma bagagem muito grande, porque eu fui ensinado
por doutores, professores doutores muito bons. Professor Haroldo Silveira Dória, professor Marcelo Alexandre, professor Paulo Nogueira, professora Valéria Moraes. Vários professores que passaram por mim na universidade, eles trouxeram uma visão para mim de como era dar aula. Alguns professores que passaram por mim eram professores estilos raiz mesmo, sabe aquele professor que é giz e quadro mesmo, fazendo as reações químicas. Sim. A professora Valéria Moraes mesmo era no quadro, colocava as reações, fazia as reações orgânicas, todos os mecanismos necessários para poder fazer uma reação orgânica. E a gente ia observando como era aquelas aulas, e a gente vai aprendendo como são essas aulas. E a gente vai absorvendo para poder, no futuro, trazer aos nossos alunos. Mesmo a gente sabendo que nós éramos ainda estudantes, eu era estudante ainda, nós temos uma característica na química bacharelado, é que a gente sabe que a gente vai ter que fazer mestrado e doutorado. Nós somos muito voltados para pesquisa científica, para a ciência e para o magistério. Então a gente já sabia que aquelas experiências que os professores estavam dando para a gente era muito válido para a gente absorver em como a gente aprenderia a ministrar aula. No decorrer do tempo, quando eu passei para professor substituto, comecei a ministrar aulas, começou a surgir assim mais facilmente recursos tecnológicos, como os slides, como os projetores, e eu vi a necessidade de a gente também implantar as minhas aulas, no caso, a parte de slides, para que o aluno ele ficasse mais atento à aula. Então, era tentar ministrar uma aula em que tinha o slide e tinha o quadro negro. O quadro negro, aquele professor raiz mesmo, para poder levar o quadro, o que a gente precisava entregar ao aluno, e o slide para também trazer mais informações ao aluno. Uma pergunta que eu tenho para o senhor. O senhor usava mais os slides ou usava mais a técnica de quadro mesmo? Hoje em dia, eu mesclo mais os dois. Hoje em dia. Naquela época, era mais slides. Uma aula era mais slides, outra aula era mais escrevendo no quadro, sabe? Mas hoje em dia eu mesclo muito melhor, no caso, porque eu peguei mais experiência, de muito tempo de aula, peguei mais experiência. Eu ministrei aula aqui também na UNIT. Aqui na UNIT eu ministrei quando eu fazia parte do programa de pós-graduação em biotecnologia industrial, que eu fazia pós-doutorado. Aqui as aulas eram mais nos slides, mas hoje na Universidade Federal de Sergipe, como professor substituto, eu tento mesclar também aulas de slides e aulas em quadro. Mas você acha que tem algum que é mais eficaz que o outro, o slide ou Um se complementa com o outro. Eles se complementam. Isso, e é muito importante você quadro. Você mostrar uma fórmula química no quadro, você fazer uma reação química no quadro, mostrando como é que é o mecanismo, o que é que acontece ali no quadro. Às vezes porque a química, o slide é muito importante, e o quadro também, porque a química é algo de imaginação. Você tem que tentar fazer com que o aluno ele imagine aquela reação química, imagine aquela situação específica do experimento que está acontecendo. Aí, às vezes, eu boto no quadro, desenho os compostos químicos. Se eu estou fazendo uma aula sobre um experimento, por exemplo, eu gosto de desenhar a vidraria, colocar no quadro ali direitinho, e mostrando para eles a reação química que acontece, etc. Mostrando cada detalhe, né? Você mostra bem detalhadamente. Mostro bem detalhadamente. Tento fazer isso mostrando bem detalhadamente. Sim. Quais eram os maiores desafios ao integrar pesquisas e docência enquanto ainda completava seus próprios estudos? Um dos desafios mais importantes é porque quando você está estudando doutorado, o doutorado não é fácil. É algo bem puxado. No entanto, como eu tinha já uma bagagem grande de laboratório, há muitos anos, principalmente fazendo iniciação científica, se vocês forem entrar numa faculdade de iniciação científica, é algo muito importante para que vocês possam ter uma visão melhor do mundo acadêmico, uma visão melhor da pesquisa, de projetos de pesquisa. Eu tinha uma certa independência na parte do laboratório. Eu não precisava tanto estar indo bater na porta do
do orientador para saber o que eu tinha que fazer. Então, a parte do laboratório, eu sabia o que ia fazer, quando eu ia fazer e tudo. O desafio era tentar mais vincular os horários. Na hora da aula, como aluno, na hora da aula, como professor. Era esse desafio maior, você tentar manter aquele calendário na semana, esquecer um pouquinho o divertimento e deixar a semana tudo voltado para ou aula como aluno, ou aula como professor, e ainda mais os estudos, ler artigos científicos, escrever a tese, no caso. Era isso que eu tentava fazer. O desafio maior é você planejar o seu horário diário. Semana. O senhor acha que é complicado ser professor e aluno e conseguir manter uma vida social ativa? Não, é muito fácil. É só você separar os horários que você tem. Você tem horários, a nossa vida, um dia tem 24 horas. Então, você trabalhando nas suas 8 horas diárias por dia, ministrando sua aula, você podendo estudar naquele horário, pode estudar à noite também, mas você só não pode deixar que o tempo passe e você acumule os assuntos que você não deve acumular, tanto para ministrar aula, como para poder aprender e fazer provas, etc. E tem sábado e domingo, né? Sábado e domingo é o dia do divertimento, né? Então a gente, no sábado e no domingo, a gente tem esse tempo livre. Sim. Entendi. Próxima pergunta é como você estruturava seus planos de aula e atividades para garantir que os alunos absorvessem o conteúdo de maneira eficiente, considerando seu próprio processo de aprendizado contínuo? Uma boa pergunta, e é algo muito interessante assim. Em 2015, vou dar um exemplo, em 2015 e 2016, 2016, se eu não me engano, eu fazia parte também de um projeto de pesquisa na universidade, que era um projeto que eu tive que fazer coletas de amostra no mar. Eu fui ao mar, passei 15 dias no mar, fazendo coleta de amostra, sendo validador da coleta. E eu filmava. A gente ia coletar, por exemplo, água no fundo do mar. Aí vinha um cabo de aço e um coletador de água, que ele descia vários e vários metros no fundo do mar. E quando ele estava subindo, eu filmava para poder usar aquilo, porque eu sabia que podia usar aquilo um dia na aula. E quando a gente às vezes pega disciplinas específicas, como por exemplo, preparo de amostras, coleta de amostras, disciplinas específicas na química, eu gosto de demonstrar, olha, uma coleta de amostra desse tipo é assim, olha o vídeo, e os alunos eles ficam muito empolgados, eles ficam olhando aquilo ali com atenção, porque traz o aluno à prática. É uma experiência nova. É uma experiência nova para eles verem como é que faz aquele tipo de experimento. E mostrando as suas experiências que você Mostrando não as teve, né? experiências. Eu gosto muito de mostrar as experiências. Tudo que eu fiz na iniciação científica, tudo que eu fiz no mestrado, que eu fiz no doutorado, eu gosto de levar para a sala de aula, até porque tudo que a gente faz é química. Um pouco de física também, mas é química. Então, se eu faço uma extração, por exemplo, de um composto químico em uma determinada planta ou um determinado matriz, ali vai acontecer interações químicas que eu posso levar para a sala de aula para que os alunos eles possam entender na prática como é a química. Entendi. Qual era a importância de estar envolvido em projetos de pesquisa enquanto atuava como professor universitário e como conseguir equilibrar essas duas frentes? Como eu falei para vocês, eu sou um químico bacharel. Um químico licenciado, diferente do bacharel, ele muitas vezes ele é mais voltado para a parte de ensino do fundamental, ensino médio, em que vocês estão. Quando a pessoa faz química bacharelado, física bacharelado, ou qualquer curso de bacharelado, ela tende a pesquisa, tende a ter projetos de pesquisa. Eu fico muito feliz de fazer parte da ciência brasileira, fazendo pesquisas, escrevendo artigos, e isso é muito importante. Primeiro porque melhora o currículo.
quando a gente vai fazer um concurso público para professor efetivo, professor substituto, tudo que você produz conta. Então, a experiência de você participar de projetos de pesquisa é muito válida. Eu participei de vários projetos de pesquisa na universidade, participei na análise, por exemplo, de pesticidas em água, participei na análise de pesticidas em ovo de galinha, que é a minha dissertação, mestrado. Participei na análise de poluentes em sedimento aqui do Rio Poxim, do estuário do Rio Poxim, em que eu analisava compostos como os esteróis para ver se tinha poluição de esgoto doméstico, se tinha poluição advinda do petróleo, por exemplo. Então, participar de projetos de pesquisa é muito importante pelo know-how que você vai adquirindo durante o tempo. E também você adquire aquela experiência, você adquire aqueles experimentos que você faz no laboratório para levar para a sala de aula. Além disso, é muito importante para a universidade o professor participar de projetos de pesquisa, escrever projetos, enviar projetos para que existam empresas de fomento que possam financiar esse projeto, a compra de equipamentos com o valor que é financiado por empresas de fomento como CNPq, como CAPES, e a gente vai trazendo isso para que a gente possa crescer profissionalmente e também entregar algo para os novos alunos que vão chegando e para a própria universidade. Sim. Tem alguns químicos, né, que eles trabalham numa área específica de trabalhar com a vigilância de alguns lugares como açougues, restaurantes, cozinhas Sim. industriais, para ver se estão higienizando de forma correta. Sim. E eu queria saber se o senhor já participou dessa área da química. Não, eu ainda não atuei nessa área. Essa área ela é mais voltada para a parte da Anvisa, né, da Agência de Vigilância Sanitária. Existem químicos na Agência de Vigilância Sanitária. Hoje em dia, o que eu faço parte é do Conselho Regional de Química da Otávia Região, daqui. Eu sou um dos conselheiros do conselho, sou um conselheiro suplente do Conselho Regional de Química, em que nós fazemos também fiscalizações nesse sentido, de poder saber se a indústria está, digamos que, cumprindo as exigências do que a legislação federal exige. Se aquela pessoa que está manipulando uma determinada substância química naquela empresa, se ela tem registro de técnico em química, se ela tem registro de química, qual é a especialidade dela. Então, a gente precisa, através do Conselho Regional de Química, fazer essas fiscalizações. Entendi. Outra pergunta. As suas aulas costumam ser bastante levadas para o lado teórico, mas também para a prática, né? Sim, Você gosta de trazer isso para os alunos na aula? isso. Tem que trazer a prática. Tem que trazer. Na universidade, nós temos assim, a química é o seguinte: você tem as aulas práticas e você tem as aulas teóricas. Nas aulas práticas, o aluno ele pode, em laboratório, fazer os experimentos e entender ali na prática o que acontece na reação química e uma pesagem de amostra, qualquer envolvimento da química naquele laboratório ali, o professor na sala de aula vai explicar a ele na prática. Para que ele linke a prática com o teórico em sala de aula. Ele sai do laboratório já sabendo como é que faz um tipo de experimento e quando ele vai para a sala de aula, o outro professor, ou o mesmo professor, ele vai explicar teoricamente o que aconteceu em laboratório. Então, a gente sempre tenta fazer esse tipo de conexão entre aula prática e aula teórica. Certo. A próxima pergunta é: você sofreu algum tipo de pressão acadêmica por parte dos alunos que você convivia, sabendo que ainda estava no processo de formação? Sim. Assim, nós iniciando a vida acadêmica, ou até também iniciando a vida de professor de escola e tal, a gente sempre tem uma pressão pessoal, inicialmente. Nós, como professores, a gente se cobra bastante para que a gente possa levar o máximo de conhecimento para o aluno. No meu primeiro período de universidade, primeiro e segundo período de universidade, a gente observava alguns alunos que tentavam
digamos que, nos pressionar com algumas perguntas que você sabia que não era só por questão de curiosidade, mas por questão de tentar te testar. Será que ele sabe mesmo responder? Então a gente responde, mas a gente percebe que essa pressão vem de lá para cá também. Mas é uma pressão normal, é algo que todo professor tem que saber que existe e ele tem que estar preparado no momento certo para poder responder de maneira adequada. E também a gente tem que entender e ter muita humildade que nós não sabemos de tudo. Nós não sabemos de tudo, nós não somos Deus para saber de tudo. Nós temos nosso conhecimento. No entanto, se a gente não souber responder qualquer pergunta em sala de aula, a gente tem que dizer, olha, vou trazer na próxima aula. A gente tem que ter muita humildade também. Mas as perguntas foram respondidas até hoje, graças a Deus. Sim. Qual era a sua opinião sobre a relação entre a teoria e a prática no ensino superior? E como você aplicava esse equilíbrio entre as suas aulas? Como eu venho falando, a gente tenta sempre trazer algo. Alguns experimentos, por exemplo, quando a gente faz uma análise de um pesticida, por exemplo, que vem de um solo. Coleta o solo, leva para o laboratório, a gente faz um experimento. A gente usa, muitas vezes, alguns compostos químicos adsorventes para que eles se liguem ao pesticida, por exemplo, ao composto que você quer analisar. Nesse meio termo, você tem que entender que ali tem uma interação química entre o adsorvente que você está utilizando e o composto químico que você quer resgatá-lo do sedimento, do solo, do material, da amostra. Então, essa interação química pode ser levada para o laboratório. Olha, eu fiz isso aqui, vejam como foi a interação química. Então, a interação química que acontece é a interação química X. Então, a gente mostra na prática o que foi feito para que o aluno ele entenda perfeitamente qual é a reação química que acontece no reação química, interação química, tudo que acontece no meio que a gente está trabalhando. A próxima pergunta é: na sua experiência, como a universidade contribuía para o desenvolvimento profissional de professor iniciante, especialmente os que estavam em processo de formação acadêmica? A Universidade Federal de Sergipe, ela dá muitas oportunidades. Ela dá oportunidades para professores que acabaram de se formar, acabaram de terminar o mestrado, por exemplo, para ministrar aulas como voluntários. Abre concurso para professor substituto, abre concurso para professor efetivo. E a universidade, ela não distingue professor iniciante de professor efetivo. Ela trata você do mesmo jeito. Ela dá o mesmo suporte que o professor precisa. A sala de aula vai ter o equipamento de slide necessário para você ministrar sua aula. Vai ter o giz, o mesmo giz que o professor efetivo ele utiliza, nós professores substitutos ou professores voluntários, eles utilizam. Todo o material que você necessita, você pode chegar no departamento e solicitar e virar para a sua mão. Então, assim, a gente, na verdade, a cobrança maior é pessoal. A universidade ela dá todo o suporte necessário para a gente poder ministrar a aula perfeitamente. Quais foram os principais desafios enfrentados por você como professor universitário em início de carreira e como superava, dado que ainda completava seus estudos? É uma pergunta difícil, viu? Mas eu acredito que o principal desafio era, como eu falei no início, o tempo. Mas não necessariamente aquele tempo da gente montar no domingo, no sábado, a sua carga horária na semana. Mas o tempo de montar a aula e saber que em 50 minutos, 100 minutos, você precisa terminar o assunto da aula que você montou. Então, aí você tem que praticar muito para que o tempo de aula não se estenda tanto e para que não fique também muito curto. Então, acho que o principal desafio que eu tive no início da minha carreira acadêmica como professor foi montar uma aula em que os alunos eles pudessem ver o início, o meio e o fim da aula. Não atrapalhar, não passar e deixar a aula para o próximo assunto, para o próximo, para a próxima aula, sabe?
Então, o maior desafio é esse, a gente tentar manter tudo na aula que foi preparada no dia. Aí a gente faz o planejamento de aula, tem o plano de aula, a gente entrega aos alunos no início do semestre. Estamos iniciando agora na Universidade Federal do Sergipe o semestre 2025-1. Semana que vem eu já vou, por exemplo, mostrar o plano de aula para os alunos. Os alunos eles vão entender quais serão os parâmetros e tudo que a gente vai ver durante o semestre e por aí vai. Graças a Então, Deus, assim, a experiência que eu tenho já está legal para poder ministrar. Uma pergunta que eu tenho. Você já teve interesse em estudar em algum outro país ou já foi estudar em algum outro país? Em 2017, eu tive a oportunidade dada pela CAPES de eu poder fazer doutorado de sanduíche fora do país, na Universidade de Brown, nos Estados Unidos. Eu passei 6 meses. Foi uma experiência incrível. Eu consegui fazer uma parte dos experimentos meus lá. Foi uma experiência incrível e eu indico a todas as pessoas que estão fazendo doutorado que participem desses programas de incentivo e internacionalização para poder sair do seu, digamos assim, do seu ambiente para você ir para um outro ambiente em que o ensino vai ser muito mais algo diferente do seu conforto. Você sair do seu ambiente de conforto e ir para fora do país com outra língua nos Estados Unidos. Eu não cheguei nos Estados Unidos sabendo falar inglês fluente, mas a gente vai se virando, a gente vai vivendo aquele momento e trabalhando para poder trazer o melhor resultado para a nossa tese, no caso, na minha situação, né? como o senhor era um estrangeiro quando você foi para lá, o senhor sofreu algum tipo de pressão pelos próprios... Não, não. A Universidade de Brown, ela é muito acolhedora. O professor, o meu supervisor, o, o chinês, era um chinês, supervisor, Ian Song Huan, ele foi muito... Ele deu tudo que a gente precisava para a gente poder fazer, que eu precisava para poder fazer as minhas análises. As portas do laboratório dele ficaram abertas. Tudo que a gente precisava, ia lá, tirava dúvida com ele. A universidade, na universidade em que eu fiquei, é como se fosse assim, são vários prédios, é diferente da Universidade Federal do Sergipe e daqui da UNIT. Por exemplo, a UNIT, você tem tudo em um mesmo ambiente, em um mesmo terreno, entre aspas. Todos os blocos estão concentrados aqui. Lá na Brown, existem blocos em vários lugares da cidade. Então você vai se deslocando. Então aquela região, ela se torna praticamente uma cidade voltada para a universidade. Então tem vários estrangeiros ali, tinha brasileiros, tinha chineses, tinha japoneses, tinha os próprios americanos, tinham espanhóis que eu conheci e todo mundo me tratou da melhor maneira possível. Brasileiros também me trataram, a gente estava tudo muito bom e foi uma experiência muito boa e trouxe de lá algo que marcou para minha vida e eu indico a todo mundo que precisar fazer um doutorado, que pensar em seguir a área de magistério, pensar em seguir a área acadêmica, pensar em fazer ciência, sair do Brasil para poder pegar essa experiência que é muito importante. Então, o senhor recomendaria para alguém que está começando na química fazer uma faculdade fora? Olha, Ou ter uma experiência fora? uma experiência fora, mas se a pessoa ela tiver, por exemplo, já saber falar inglês fluente, se a pessoa ela já tem notas muito boas na faculdade e conseguir fazer uma faculdade nos Estados Unidos, na Espanha, direto, é ótimo, é ótimo. No entanto, aqui em Sergipe, aqui na UNIT, na Universidade Federal de Sergipe, vários lugares, possuem bons professores, possuem bons pesquisadores que a pessoa pode estudar, mas no decorrer da sua pós-graduação, por exemplo, sair do Brasil para pegar essa experiência. Aqui em Sergipe nós temos boas universidades, em que um bom leque de universidades que a pessoa pode estudar. Sim. Bom, então com isso finalizamos mais um episódio do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau!